Fala, galera, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre uma coisa que acho que todo mundo já teve que tratar um dia, já tratou um dia no consultório e já pensou nisso também, que é tratamento de trigger points. Então, aquelas dores e feridas musculares. Como é que você trata os trigger points? O que você faz para tratar esses trigger points? E aí eu vou falar aqui para vocês de um estudo que avaliou se o dry needling, o agulhamento, serve para tratar esse tipo de problema. Então, é uma revisão sistemática, com meta-análise, que quem já acompanha aqui o canal sabe que é o topo da prática baseada em evidência e que a gente tem que se basear em estudos de alta qualidade metodológica para a nossa tomada de decisão clínica. Então, antes de continuar, vou pedir para você fazer aquele favorzaço, que é o quê? Se inscreve no canal, ativa as notificações, escreve um comentário que eu goste ou que eu não goste, não me interessa, escreve o que você quiser, e manda esse vídeo para aquele seu amigo que adora dar uma agulhadinha. Aquele cara ou aquela fisioterapeuta que gosta de dar uma... É ele que você precisa mandar ou é ela que você precisa mandar. Por quê? A gente precisa melhorar a qualidade das evidências da nossa profissão. Então, a gente precisa saber analisar e entender o que é um estudo de boa qualidade metodológica, o que é um estudo de qualidade metodológica não tão boa, e saber, em cima disso, qual é a melhor intervenção para decidir a nossa tomada de decisão clínica. Certo? Então, agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês o estudo, agora que você já mandou, desse seu amigo que gosta de dar uma furadinha nos pacientes. Aqui, ó. Então, é um artigo que avaliou a efetividade do trigger point, do dry needling nos trigger points, em condições musculoesqueléticas feitas por fisioterapeutas. Uma revisão sistemática com meta-análise, como eu já expliquei para vocês. Esse começo desses estudos de revisão sistemática com meta-análise eu acho muito bons, porque a gente acaba revendo alguns conceitos importantes. Quer ver? Ó? Dry needling é uma técnica cuja é utilizada uma agulha para penetrar a pele, o tecido subcutâneo e o músculo, com a intenção de mecanicamente romper o tecido sem a utilização de nenhum tipo de anestesia. O dry needling é normalmente utilizado para tratar trigger points miofasciais, que são descritos como pontos localizados hipersensíveis ou uma banda tensa muscular. Esses pontos hiperirritáveis podem ser classificados como trigger points ativos quando eles produzem dor espontânea e, quando palpados, reproduzem um padrão familiar de dor para o paciente. Trigger points latentes não produzem dor espontânea e são somente dolorosos quando são palpados. Lembra dessa definição? A definição é importante você entender. Trigger point ativo e trigger point latente. Os trigger points miofasciais são comumente encontrados em pacientes com dores musculoesqueléticas. Então, lembra, tem muito paciente com dor musculoesquelética, tem alguns estudos que falam de 40% a 60% dos pacientes com dores musculoesqueléticas têm algum tipo de trigger point, então é uma coisa que é um problema para o fisioterapeuta que trabalha com essas condições clínicas. Então, a gente precisa saber isso. O mecanismo fisiológico que dá o efeito do dry needling deveria ser elucidado, tá? Então, aqui ele fala que a gente não tem exatamente um porquê do dry needling dele funcionar. Uma das teorias que eu acredito que eu já ouvi uma vez, eu não lembro onde foi, num congresso, alguma coisa que alguém falou, utilizar um agulhamento é a mesma coisa que quando você está com dor de dente, você dá uma martelada no dedo. Então, você está com dor de dente, você dá uma martelada no dedo, passa a dor do dente, mas por que você está com o dedo latejando? E não que você tratou o dente, entendeu? Então, assim, é meio que tirar o foco do paciente, dar um outro ponto de tensão que às vezes é mais forte que a dor que ele sentia, e aí é uma contratensão que acaba sentindo a dor. Então, na teoria da dor, a gente entende perfeitamente porque esse tratamento parece funcionar fisiologicamente, mas ele não tem uma explicação fisiológica tão bem definida assim, quanto algumas pessoas que trabalham com isso acham, tá? Porque eles acham explicações maravilhosas, mirabolantes, que não condizem com a fisiologia, conforme a revisão sistemática com meta-análise está falando.
E só para voltar que eu não falei, isso aqui foi publicado na JOSPT, tá? Acho que está aqui embaixo, ó. Ó, Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, tá? Então, na revista JOSPT, que a gente já sabe que é uma excelente revista. Teve uma sugestão que o dry needling pode produzir, tanto localmente quanto no sistema nervoso central, respostas para recuperar a homeostase no local do trigger point, resultando na redução tanto de sensibilização periférica quanto central para produzir a dor, que é mais ou menos o que eu falei para vocês. Demonstrando, então, que um estudo demonstrou que o dry needling em trigger points distais causam uma redução da sensibilidade de trigger points proximais. Então, você deve começar trabalhando os trigger points distais para depois os proximais, contrariamente a todas as teorias de tratamento de trigger points. O dry needling pode ativar um controle descendente de dor pelo cérebro ou pela medula espinal. O dry needling foi mostrado foi demonstrado que imediatamente ele aumenta o limiar de dor à pressão e a amplitude de movimento daquela região relacionada. Diminui o tônus muscular e diminui a dor em pacientes com condições musculoesqueléticas, tá? São efeitos imediatos. Aí, o que acontece? Aqui está o prisma e eu vou falar para vocês primeiro dessa parte que está aqui do lado esquerdo. 6 de 8 revisões sistemáticas desde 2013 concluíram que o dry needling é mais efetivo em curto prazo na diminuição da dor quando comparado a um dry needling placebo ou outros tipos de tratamento placebo. Então, ele é melhor que o placebo de acordo com 6 revisões sistemáticas de 8. O que isso quer dizer? Ele é melhor que nada. Isso não quer dizer que ele tem uma efetividade clínica, porque se fizer alguma outra coisa, pode ser melhor que isso. Tá? Então, essas 6 revisões sistemáticas de 8 antigas, que tem desde 2013, dizem que ele é melhor do que você não fazer nenhum tratamento que não tenha um princípio ativo de intervenção. Ou seja, ele é melhor que nada. Isso também não quer dizer muita coisa, tá? A gente tem uma fraca evidência, somente 2 de 8 revisões sistemáticas, que o dry needling tem um efeito nos desfechos funcionais de qualidade de vida. E é meio óbvio, porque qualidade de vida é um parâmetro muito amplo para uma técnica muscular específica ter uma interferência tão direta assim. Então, quem avalia condições musculoesqueléticas e coloca um contexto de qualidade de vida como melhora, talvez esteja perdendo tempo de usar ferramenta de avaliação, em vez de utilizar uma ferramenta de dor, de incapacidade, de força muscular, de tensão muscular, de limiar de dor à pressão, de amplitude de movimento, que são desfechos mais relacionados com a musculatura, que é o que está sendo o alvo do tratamento aqui. Qualidade de vida é muito amplo, então é meio óbvio que não vai dar nenhuma alteração importante, a não ser que você faça um tratamento efetivo disso. A evidência, então, dá um suporte para a gente, falando que o dry needling, em longo prazo, para diminuição da dor e melhora dos desfechos funcionais, não tem uma lacuna de evidência aí, e não temos nenhuma revisão prévia que inclui evidência, estudos em longo prazo. E aí, como é que eles fizeram aqui? A gente vê o prisma, sempre que tem uma revisão sistemática, tem um prisma para a gente entender de onde eles tiraram esses estudos que estão aqui. Então, eles encontraram 443 estudos, procurando no Medline, no Embase, no AMED, no Sinal, e aí eles excluíram os duplicados, ficaram com 218. Desses 218, eles excluíram 130, que não eram ensaios clínicos, não tinham os desfechos específicos que eles queriam, não tinha dry needling, não tinha dor musculoesquelética, não eram em humanos. Aí eles encontraram, então, 88 que eles tiveram acesso full a esses 88 artigos aqui. Desses 88, eles excluíram mais 76, que o dry needling não era feito pelo fisioterapeuta, somente o abstract era disponível, não estava determinado qual tipo de dry needling foi utilizado, o texto full não estava em inglês, não era um ensaio clínico, e o dry needling não era variável independente do estudo. E aí, desses 88, tiraram 76, ficaram 12. Desses 12 que permaneceram, eles excluíram mais um, porque eles identificaram que tinha... o autor não incluiu todos os estudos, e aí eles tiveram um total... esse aqui foi incluído manualmente, e aí a gente teve um total de 13 estudos que entrou na meta-análise. Então, a gente teve um total de 13 estudos que saíram de 443 de análise.
Então, lembra, quando você vê um estudo assim, bem desenhado, com um prisma bem feito, você está basicamente lendo 443 estudos sobre os critérios de inclusão e exclusão dos autores aqui, que aí é aquela história que eu falo para vocês. Vem aqui, verifica a metodologia, qual a estratégia de busca, seleção dos estudos, e aqui a análise de todos os 3 estudos que foram incluídos. Então, tinha aqui dor no ombro pós-cirúrgica, dor crônica miofascial, fibromialgia, dor miofascial, cervicalgia mecânica crônica, dor aguda cervical, dor crônica cervical, dor crônica lombar, entorse de tornozelo crônico, e trigger points no UT. O que é UT? É alguma sigla de algum músculo aqui que eu não sei qual que eles colocaram. Deve estar aqui embaixo. Depois você procura e vê. Aqui também é um outro desfecho, tá? Então aqui está a tabela de descrição de todos esses estudos aí. E aí a gente tem o seguinte, aqui é a escala Pedro, que é a escala de qualidade metodológica do estudo, lembrando que essa escala Pedro tem 11 pontos, só que ela vale somente 10. Então, quanto mais próximo de 10, melhor é a qualidade metodológica dos estudos. E o que que a gente percebe aqui? Tem um estudo nível 8, outro estudo nível 8, outro nível 9, outro nível 9. Então, de 13 estudos, eu tenho 4 estudos que são de boa qualidade metodológica, e aí eu tenho estudos que são de baixa qualidade, média qualidade metodológica, 6 e 7, e o resto dos estudos são todos de baixa qualidade metodológica, 4, 5 e afins, tá? Então, a gente tem poucos estudos de boa qualidade metodológica, e aqui a gente vê onde eles perderam pontos nos estudos. Cegamento dos terapeutas 100%, porque o terapeuta tem que saber o que vai fazer, se é o dry needling ou aplicar alguma outra coisa. Cegamento dos sujeitos, alguns perderam ponto nisso. Então, assim, a gente tem aqui a análise dessa escala Pedro. Se você tiver na dúvida da escala Pedro, eu tenho um vídeo que explica um passo a passo da escala Pedro para você entender aqui. Então, agora para esse vídeo, vai buscar o outro ou assiste depois o outro para você entender o que é a escala Pedro. Como entender a escala Pedro é o nome do vídeo, vai lá procurar que você vai entender melhor esses critérios aqui. E aí a gente tem o seguinte, quando a gente tem uma revisão sistemática com meta-análise, o gráfico que interessa para a gente é o forest plot, e é dele que a gente vai falar. Então, a gente tem aqui o forest plot, que está falando o seguinte, dry needling versus controle ou placebo, efeito imediatamente até 12 semanas de follow-up para dor. Então, efeito imediato e até 12 semanas. Então, aqui a gente tem o seguinte, ele separou por alguns níveis. Então, efeito imediato é o primeiro. Efeito imediato tem um estudo, e aí você percebe que o losango, que está aqui em azul, está tocando o zero, e quando o losango toca o zero, quer dizer o quê? Que o dry needling que está do lado esquerdo e o controle que está do lado direito tem efeitos exatamente iguais. E aí a gente tem aqui de 1 a 4 semanas. De 1 a 4 semanas, o que acontece? O losango da resultante de 1 a 4 semanas, quando a gente fala de dor, o losango está a favor do dry needling. Então aqui a gente tem um resultado interessante a favor do dry needling de 1 a 4 semanas. Quando a gente fala de 5 a 8 semanas, o losango está tocando zero. Quer dizer o quê? Que o dry needling e o controle têm resultados similares de 5 a 8 semanas. E quando a gente fala de 9 a 12 semanas, a gente percebe aqui que ele não está tocando zero, então o follow-up de 9 a 12 semanas, a gente tem um resultado favorável ao dry needling. E aqui embaixo, a gente tem o total, a resultante total, que fala o seguinte, em curto prazo, eu tenho um efeito favorável do dry needling, sim, na resultante de tudo isso aqui. Então, em curto prazo, vale a pena utilizar o dry needling, mas sabendo que o paciente pode não apresentar uma melhora imediata, e de 5 a 8 semanas também ele não vai apresentar uma melhora. De 1 a 4 semanas, sim, e de 9 a 12 semanas no follow-up, sim, para dor. Agora, vamos pensar o seguinte, e para quando a gente fala para o limiar de dor à pressão? Limiar de dor à pressão, efeito imediato, o losango está tocando zero, ou seja, dry needling e controle placebo são iguais. 1 a 4 semanas não está tocando novamente, então, de novo, 1 a 4 semanas eu tenho um desfecho favorável. 5 a 8 semanas aqui está tocando, então eu tenho um desfecho que não é favorável, porque o dry needling e o controle ou placebo foram iguais. 9 a 12 semanas, eu tenho aqui que está tocando zero de novo, então aqui em longo prazo,
para o limiar de dor à pressão. Não temos resultado favorável ao dry needling aqui também, tá? Pode ver que ele vai de menos 1,21 a 0,04. Então, ele vai do negativo para o positivo, é óbvio que ele está tocando zero. Só que, no geral, é a favor do dry needling. Então, somando tudo isso aqui, é favorável ao dry needling. Que mais que a gente tem aqui? O dry needling versus o controle placebo, efeito imediato e até 12 semanas para desfechos de incapacidade funcional, desfechos funcionais. De 1 a 4 semanas, não tem nenhum desfecho funcional favorável. Dry needling e controle são iguais. 5 a 8 semanas, tem um resultado favorável ao dry needling. E de 9 a 12 semanas, não temos resultado significativo. E a resultante final de todos eles também é favorável ao dry needling. E aí, o que a gente tem aqui, ó? Nesse outro gráfico, dry needling versus controle placebo de 6 a 12 semanas, um follow-up de 6 a 12 semanas para dor. Não, 6 a 12 semanas, 6 meses a 12 meses, não temos resultado follow-up favorável do dry needling para dor. De 6 a 12 meses para resultados de incapacidade funcional, temos um resultado levemente favorável, menos 0,62 a menos 0,02. Então, um pouquinho de 6 a 12 meses. E aí, aqui o que a gente tem? Dry needling versus outros tratamentos, efeito imediato, depois de 12 semanas de follow-up. Aí a gente tem aqui uma resultante favorável também. Imediato, não. 1 a 4 semanas, sim, de follow-up. 5 a 8 semanas, não. 9 a 12 semanas, sim, mas são poucos estudos. E resultado favorável. O que você tem que perceber nesses gráficos aqui? Acho que acabou, né? Não, tem mais um aqui, ó. O que você tem que perceber nesses gráficos? Eu vou mostrar para vocês, depois eu vou voltar nos gráficos e vou mostrar para vocês por que algumas coisas acontecem. Efeito imediato de 12 semanas de follow-up por limiar de dor à pressão. Imediato não. 1 a 4 semanas igual, também não deu diferença. 5 a 8 semanas deu uma diferença pequena e a resultante deu uma diferença. Eu acho que aí tem mais um. Dry needling versus outros tratamentos, 12 semanas de follow-up, não tem 1 a 4 semanas, 5 a 8 semanas, 9 a 12 semanas, sim. E aí a resultante final, não temos favorável. E aí, o que acontece? Percebam o seguinte, esses gráficos estão dando a favor do dry needling, né? Sim, mas vamos entender uma coisa? Primeira coisa que vocês têm que entender. Tem artigo que tem qualidade metodológica muito ruim. Só 4 artigos são de boa qualidade metodológica. Lembra disso. E aí o que acontece? Quando a gente tem mais artigos e quando a gente tem menos artigos, o que acaba acontecendo? Quando eu tenho mais artigos, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho mais artigos, eu tenho uma tendência a ter um resultado mais próximo da linha do zero. Quando eu tenho menos artigos, eu tenho uma tendência a ter um resultado mais favorável, ó. Então, quando eu tenho mais artigos, quando eu tenho menos artigos, olha lá, ó, aqui cagou tudo. Mas quando eu tenho menos artigos, eu tenho uma chance de um resultado favorável. Quando eu tenho mais artigos, eu tenho menos. Por quê? Os artigos de má qualidade metodológica acabam sobressaindo, porque os ruins são maioria. Entendeu? Então, aí, na conclusão, ele fala exatamente isso. Então, nessa revisão sistemática com meta-análise, quer ver? Ó? Aqui, ó. Baseado nessa abordagem que foi feita aqui, a gente tem evidências de baixa a moderada qualidade e numa variedade de condições musculoesqueléticas que fortemente sugere que o dry needling feito por fisioterapeutas é mais efetivo do que nenhum tratamento ou um placebo de dry needling para a redução da dor, melhora do limiar de dor à pressão e melhora da incapacidade funcional imediatamente até 12 semanas de follow-up. Então é assim, o dry needling é melhor que não fazer nada, mas se você tiver alguma outra coisa para fazer, já te ajuda, tá? Mais que o dry needling. Então você tem um custo, e aí se a gente for pensar no custo da agulha e utilizar uma técnica manual, a técnica manual funciona melhor, porque o custo dela é melhor e ela está mais alinhada com a melhor evidência disponível, que é o melhor custo-benefício para o paciente.
e para o terapeuta também. Então, você pode fazer uma técnica que você não use agulha, tirando o custo da agulha, você está utilizando a prática baseada em evidência com a sua mão, tratando um trigger point do mesmo jeito e tendo o mesmo resultado aqui, provavelmente. No entanto, os achados dessa revisão nos mostram que é muito baixa a moderada a qualidade de evidência da efetividade do dry needling reduzindo a dor e melhorando a limiar de dor, a pressão, quando comparado com outras intervenções de fisioterapia no efeito imediato até 12 semanas de follow-up. Os pequenos efeitos, os pequenos tamanhos de efeito e a variedade de população do estudo e a comparação das intervenções utilizadas não dão suporte a uma recomendação forte do dry needling em relação a qualquer outra intervenção em fisioterapia. Que é exatamente o que eu falei para vocês. Então, se você tiver uma outra intervenção para tratar o trigger point, vai ganhar do dry needling com facilidade. Por quê? Porque você não tem o custo da agulha. Se tiver uma intervenção manual, já ganha. Porque você tem custo praticamente zero, que é só você utilizar o seu cérebro e a sua mão. Para desfechos funcionais, não tem efeito no dry needling quando comparado com outros tratamentos. Ou seja, aquele seu amigo, aquela sua colega que trabalha com dry needling e fala que é uma maravilha, você tem que explicar para ele assim, deixa eu explicar uma coisa, uma revisão sistemática com meta-análise publicada na JOSPT diz que o dry needling só ganha quando você faz um placebo de dry needling ou quando você faz um controle. Quando você faz qualquer outra intervenção, ele já perde. Ou seja, se a gente for pensar no custo-benefício da prática baseada em evidência, onde eu tenho que fornecer o tratamento de menor custo e que dê o máximo de resultado, o que eu tenho diante do dry needling? Que é melhor utilizar a mão do que utilizar a agulha. A agulha perdeu. Marca seu amigo nesse vídeo. Valeu!